Falar é fácil. O difícil é suportar o silêncio do outro. Quando o silêncio não é constrangimento, não é vergonha, não é censura. Quando o silêncio é uma espécie de celebração entre os amantes. Quando o silêncio é uma espécie de recompensa por tudo que foi dito, cochichado, vivido. O silêncio como uma espécie de sobremesa da linguagem. Quando o silêncio é mais importante que as palavras, máquina? Sim! Você está concordando comigo. Talvez seja sua decadência ou sua promoção. Eu vou dizer o bem-vindo à máquina de cinema mudo. Tá, máquina? O silêncio entrou em nós. O susto é bom, a dúvida é boa, a incerteza é boa. Se você sabe tudo que vai acontecer na sua vida, máquina, com certeza você está blefando. O importante é reagir ao improviso. O importante é ter insatisfação e ir adiante. Ser curioso, ávido, nunca se contentar com a resposta. Isso é morte. O que vale é justamente amar o desconhecido. Não precisa ensaiar isso aqui, máquina. A gente não ensaia. A gente faz o espetáculo da inquietação. Eduardo Matarazzo Suplicy, senador, administrador de empresas, economista, professor no Departamento de Economia da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, autor de 8 livros. O que você está fazendo aqui na máquina? O primeiro senador eleito da história do Partido dos Trabalhadores, da qual é um dos fundadores, né? Atualmente é senador do Estado de São Paulo pela PT. Bem-vindo. O que aconteceu, senador? Isso é um pecado, um castigo para ter vindo para cá, para a máquina? Não andou se comportando? Conhecer a máquina e o Fabrício Carpinejar, ouvi falar coisas muito interessantes. Interessantes não significa que são boas, né? Mas são sempre saudáveis pelo seu espírito de querer saber das coisas, e então daqui só vai sair coisa boa. Eu vejo, admiro o teu perfil e tem algo que me seduz muito, que é tu é um político à moda antiga, tu é um político que tem lenço de pano no bolso. É verdade. E ao mesmo tempo tem ideias modernas, transgressoras, essenciais. Como foi essa combinação? Como é essa combinação em ti? O lenço é uma coisa útil e que as pessoas usam. Eu comecei a ver meus pais usarem lenço desde que nasci. E as ideias que eu defendo são ideias que se iniciam com o início da história da humanidade. E, então elas são atuais, mas os seus fundamentos estão desde quando iniciamos a nossa história. Eu lhe trouxe aqui o meu livro, Renda de Cidadania, a saída pela porta, exatamente para fazer um paralelo, porque o mestre Confúcio, 520 anos antes de Cristo, já dizia que a incerteza é pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? Ora, se nós quisermos, como deseja a presidenta Dilma Rousseff, erradicar a pobreza absoluta completamente do Brasil, se desejarmos criar uma sociedade justa, civilizada e onde realmente possamos prover, garantir dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituirmos uma renda básica de cidadania.
o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda como um direito à cidadania. Mas, e assim, ó, algo que eu acho bonito, que eu acho verdadeiro, que eu acho muito autêntico da sua parte, que o senhor é um orador. Né? O senhor é um orador realmente interessado em debater ideias. Sim. Num tempo em que as pessoas só querem promoção, visibilidade e seus minutos de fama. Que as pessoas têm pressa de resolver, pressa de resumir. Você não se sente meio um boto cor-de-rosa na política? Eu tenho que muito acreditar naquilo que eu tanto avalio como importante para que você e todos os demais brasileiros e seres humanos possam realmente usufruir de maior grau de dignidade e liberdade. Eu acredito nesta proposta porque ela tem o sentido maior de que nos fala Amartya Sen, o Prêmio Nobel da Economia, que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. Perfeito. Então, nós... O senhor está tentando trabalhar a liberdade como uma espécie de igualdade, ampliar essa liberdade para que as pessoas possam emancipar seu pensamento e ter compreensão de todo o processo. Mas teve alguma situação em que o senhor ficou sem palavras? O senhor, que é detentor das melhores palavras, que o senhor ficou sem sinônimo? Qual foi a situação mais miserável da sua vida? Muitas vezes eu, na vida, me deparei com situações ou conheci situações que me fizeram pensar muito. Vamos supor, eu, quando tinha 10 anos de idade, morava ali na Alameda Casabranca com a Alameda Santos, aqui perto. Certo. De frente ao Parque Siqueira Campos. E meu quarto se dava justamente em frente ao parque. Às vezes, quando era por volta da meia-noite, eu era acordado... Me assustou. E eu fui ver ia ver na janela o que era e desci às vezes lá embaixo para ver e vi que policiais estavam dando borrachadas em mulheres e encaminhando-as para o Camburão. Daí percebi que elas ficavam 3, 4 dias no distrito policial e daí voltavam para fazer o trotuar. E eu então fiquei pensando, que razões levam uma moça, uma jovem, a se submeter a uma situação tal para conseguir a sua sobrevivência, mas que muitas vezes significa para ela uma humilhação, não é? Uma dificuldade maior. Ou fico pensando um pouco nos personagens das músicas dos Racionais, MCs, do Mano Brown, do Homem na Estrada, que às vezes, de repente, ele, por falta de alternativas, se vê sujeito a se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes e, de repente, é levado para a FEBEM ou a Fundação Casa. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na FEBEM. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. A minha verdade foi outra. Não dá mais tempo para mais nada. Vamos puxar a alavanca agora, os dois juntos, tá? Para mostrar uma certa sincronia de pensamento. Sincronia. Vamos lá. Vamos. Eu acho que eu fui um pouco mais rápido. Sempre tô roubando. Não dá. É que você está mais acostumado. Deve ser isso. Tantã! Isso aqui é um jogo. A máquina, ela precisa se divertir com a obscuridade das nossas intenções. Então, cativeiro. Tantã. Senador, a máquina quer saber o seguinte: quais são as 3 mulheres que o senhor levaria para o cativeiro? Para o cativeiro? O senhor foi sequestrado, o senhor tem direito a levar 3 mulheres. Quais são? Primeiro, a Dilma. Poderia levar a Dilma Rousseff, ainda mais diante da sua sugestão
para que eu tivesse, então, a oportunidade de persuadi-la completamente. Não! Não! Senador, você vai levar a Dilma para falar de renda mínima? Não, seria uma ótima oportunidade. Não, senador, ok. Tudo bem. Tu tem a chance da luxúria e da lasciva com as outras duas mulheres. Por favor, aproveita. Em segundo lugar, eu levaria uma pessoa que foi, acredito que a mais importante e continua sendo na minha vida desde quando eu nasci. E que ainda ontem foi um dia muito especial para mim. Eu tenho 5 netos, que hoje têm de 4 a 10 anos. E eu os levei, são 2 meninas e 3 meninos, os levei para visitar a minha mãe, Filomena Matarazzo Prisci, que está com 104 anos. Então, Uau! o meu neto Felipe, filho do João, falou, eu tenho 4 anos e a bisavó tem 104, 100 anos mais do que eu. Pois bem, a minha vida, a minha mãe foi um exemplo, assim como meu pai, Paulo Cochrane Prisci, mas minha mãe, Filomena, continua sendo um exemplo formidável para ser o que eu sou. Então, eu a levaria também. O teu rosto muda na hora que tu fala dela. O teu rosto, que é tão masculino, fica um pouco feminino na hora que tu fala. Mas há razões importantes para isso. Mas eu acho que a gente fica com a mãe no rosto, né? Então. E a terceira eu levaria a Mônica Dallari, que tem sido minha companheira. E aí é para... Aí é para aquilo, né? Para fazer, para me galanteios. Para me fazer bem. Que ela galanteios. Me faz bem. Uma boa escolha. Dilma, Filomena e Mônica. E a Mônica. Então. A tua vida amorosa na política, o senhor sempre foi passional. Sim. Se o senhor é passional, o senhor deve ser um amante fogoso. Eu sou uma pessoa vulcânico. Que amo sim quem eu amo e amo com... A moda antiga, assim, tipo Julio Iglesias, sabe? O senhor deve fazer toda, sabe, aquele cortejo, aquela abdução, então, sabe? Aquela gentileza. O senhor faz? Procuro fazer, sim. Quais que são teus rituais do amor? Mandar flores? Mandar flores em ocasiões importantes. Eu estive em Washington no sexta e sábado e trouxe um colar bonito para ela. Yes. Então, são coisas assim. O senhor não tem problema em escolher roupa ou joias, o senhor escolhe bem? Eu... Nunca teve um fracasso nesse sentido? Normalmente, às vezes, estou passeando assim na rua e vejo uma roupa muito bonita, aí eu paro, entro na loja e falo, essa aí eu gosto. E está na hora de escolher um presente, então... Aí que bonito. O que mais que o senhor faz? Jantar, o senhor prepara algum jantar? Eu levo sempre para jantar num restaurante que ela goste muito, sim. Sim? Claro. E o senhor deixa de falar de política nessa hora? O senhor cria uma espécie de quarentena do amor? Aí é um pouco difícil, porque o meu dia a dia é tão voltado para a política que eu me sinto assim, quase que no dever de... Aliás, às vezes até... É uma maldição isso, né? Às vezes até, acho que a preocupa muito, porque eu fico dizendo, acordei, fiz isso, fiz aquilo, e falo quase que a agenda toda, e aí ela gostaria de ouvir outras coisas também. Que foi, máquina? Qual é teu distúrbio alimentar? O que só eu vejo, o que o senador vê. A Queda para o Alto. O livro de Sandra Mara ou Anderson Herzer. Por que é tão importante? Olha, quando eu estava no meu primeiro ano de deputado estadual, 1979,
depois de ter, às vezes, visitado unidades da FEBEM, observado diversos problemas que ali ocorriam, às vezes maus tratos de adolescentes e tal, a Lia Junqueira, então presidente do Movimento em Defesa do Menor, disse a mim: Eduardo, há uma jovem na FEBEM que entrou desde os 14 anos, tem 17 anos e meio e nunca cometeu qualquer delito, mas foi lá encaminhada por sua tia e padrasto para a FEBEM porque era uma pessoa muito difícil tal, Geniosa. e geniosa tal, tinha certas características, mas era uma pessoa muito interessante, é uma poetisa, escreve muito bem e se alguém se responsabilizar por ela, ela poderá sair da FEBEM. E eu então escrevi ao juiz uma carta dizendo que, como deputado estadual, a convidaria para fazer um estágio em meu gabinete, eu lhe proveria o suficiente para ela poder pagar a pensão, se alimentar. Tem a independência dela. E ela veio trabalhar comigo, aprendeu a tirar xerox, atender telefone e tal, e eu disse a ela, olha, depois de ouvir a vida dela, que tinha nascido em Rolândia, no interior do Paraná, certo dia, ela, muito pequena, ouviu uma gritaria em casa, seu pai, que era dono de um bar, havia sido assassinado. E a sua mãe, então, viúva, não tendo como sobreviver, resolveu se prostituir e pegou uma doença venérea e veio a falecer. Ela foi viver com a avó. A avó, pouco depois, muito carinhosa com ela, mas faleceu e ela foi morar com a tia, que tinha um marido bem mais velho, que primeiro Abusava. levaram para Foz do Iguaçu, mas depois veio aqui para São João Clímaco, vizinho de Heliópolis, onde vivia. E ela era uma pessoa que aos 12, 13 anos tinha muita atividade, ia nos botecos e tinha um namorado que andava de motocicleta, mas faleceu. Nossa, que vida. Tinha... Rosário, de desgraça. Ela era um pouco mais velha e se chamava Bigode, daí ela escreveu no pulso dela Bigode, passou a ter o apelido Bigode, mas ela, em sendo uma moça, se sentia como se fosse homem e passou a, sobretudo no tempo que estava na FEBEM, dos 14 aos 17 anos e meio, a usar uma Roupas camiseta e um masculinas. jeans como se fosse masculina e ela tinha o cabelo assim Curto. curtinho, como se fosse um rapaz. Mas e ela, então, teve assim uma... E eu disse a ela, olha, eu quero lhe dar, porque você tem uma história tão interessante que eu gostaria que você escrevesse o livro da história da sua vida, além dos poemas. O senhor me chamou? Senta aí. A Isolda acabou de me ligar para comunicar que você não pode continuar trabalhando na biblioteca. Os funcionários pediram a tua transferência. Eu não pedi a você para se cuidar. Precisava ter provocado. Precisava vir vestida assim, desse jeito. Você quer fazer o favor de dar uma explicação? Sabe de uma coisa? Um dia, quando eu juntar grana suficiente, eu vou fazer uma operação. Eu vou resolver esse meu problema de uma vez por todas. Não entendi. Eu vou arrumar o meu sexo, professor. Eu vou virar um homem de verdade. E eu então me encaminhei, na época, os seus poemas e a sua história para a Ser Rosemarie publicado. Muraro e para o Leonardo Boff. E eis que então eu... Viu, Máquina? Sugiro. Poesia assim, ó, poeta aqui, entendeu? Poesia vale a pena.
E eu sugeri a ela Olha aqui, senador. que escrevesse... A máquina está falando. Então, As pessoas têm medo das mudanças, eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Chico Buarque. puxa vida. Ela não teve tempo de mudar. Ela teve que mudar. Ela foi obrigada a mudar. Um dia ela me mostrou um poema. Se me permite, eu vou ler. Mataram João Ninguém. Quando o próximo sangue jorrar, daquele porque ninguém irá chorar, daquele que não deixará nada para se lembrar, em quem ninguém quis acreditar, quando seus olhos só puderem fitar o escuro, quando seu corpo já estiver inerte, frio e duro, quando todos perceberem morto João Ninguém, e quando longe de todos ele será seu próprio alguém. Tantas mãos, tantas linhas incertas, tantas vidas cobertas, sem ninguém para sentir, tantas dores, tantas noites desertas, tantas mãos entreabertas, sem ninguém para acudir. Qualquer dia vou despir-me da luta, pisar em coisas brutas sem me arrepender. Tão difícil ver a vida assassinada quando estamos já tontos para tentar sobreviver. Não dá pra botar poesia excessiva na máquina. Tu tem que ir com calma, isso é overdose. Máquina, hora da alavanca. Eu vou puxar. Tá. Põe aqui o livro, te acalma, o livro aqui. Tu já deu uma overdose. Não, o outro livro aqui. Sem livro. Senador, não pode senador, pegar desarmado, senador. Eu só queria ver mais um aqui. Não, senador, te comporta. Tá já bom. teve muita overdose. Eu que puxo. Super senador, bem, calma. Uf. É difícil controlar esse homem, nossa. Agora, o assunto é pop. O senhor se sente pop? Às vezes, né? Pode ser. Quando que foi teu momento mais pop, assim, e que o senhor se sentiu mesmo uma celebridade instantânea, uma Madonna, uma Shakira? Nem sei se tu gosta da Madonna ou da Shakira. Eu gosto, já fui no show da Madonna e tudo, já. Mas outro dia eu me senti, assim, muito bem, porque o Serginho Grossman convidou-me para estar junto com o Súplio João, do Brothers of Brazil, no seu programa. E tu teve que cantar, né? E, a certa altura, ele sugeriu que nós cantássemos juntos, Father and Son, do Cat Stevens, e eu fiz a parte do pai, eles fizeram a do filho, e o pessoal gostou muito. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got, or you'll still be here tomorrow, but your dreams may not. Tu canta no chuveiro? Às vezes. Canta, tu canta no chuveiro. Senador! Mas só quando eu estou treinando para eu quê? tenho uma responsabilidade em... O que tu canta no chuveiro? Quais são as músicas? Eu quero saber o teu repertório de chuveiro. Qual é? Nesses últimos 5 anos, uma vez por semana, resolvi aprender a tocar piano. E então, uma vez ao ano, a professora Marilena Guimarães leva todos nós, alunos dela, serão uns 14 este ano, para fazer um concerto com ela a 4 mãos no MUBI, no Museu. Que chique, hein? E eu estou ensaiando. Aí no chuveiro uma vez por semana, não, eu estou ensaiando no piano. Mas e no chuveiro? A segunda sinfonia de Rachmaninoff. Mas como ela quer também que eu cante, então
Eu tenho que treinar assim quando estou no automóvel, quando estou no chuveiro. Eu preciso, às vezes, treinar para cantar bem essa outra música que ela pediu para eu cantar. Qual outra música? Bésame mucho. Ah, então canta um pouquinho, só pra ver como tu tá, como se o chuveiro teu tá bom, tá quentinho. É assim. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. O que aconteceu? Tá acabando, máquina vai desligar, contagem regressiva. Foi uma conversa daquelas tensas, irritantes, diabólicas, divertidas. Teu recado final, senador. Vou lhe dar uma história feliz, não posso dar, que o Geraldo fez. Aí eu pensei que fosse, do meu eu livro. pensei que ele ia me dar esse aqui. Esse eu já lhe dei. Mas Uma história feliz.